Bem-vindos ao canal A Oração do Seu Dia. Hoje vamos em uma jornada inspiradora através das páginas da Bíblia Sagrada. Hoje, vamos explorar um trecho significativo da Palavra de Deus, encontrado na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, versículos 4 a 10. Prepare-se para mergulhar em uma mensagem poderosa que fala sobre a escolha divina, a transformação da fé, e a esperança que transcende todas as circunstâncias. Esses versículos nos convidam a refletir sobre o nosso propósito, nossa influência no mundo e a profunda esperança que encontramos em Cristo. Vamos juntos explorar esses ensinamentos e descobrir como aplicá-los em nossas vidas hoje. Acompanhe-nos nesta jornada espiritual enquanto desvendamos os tesouros escondidos na Palavra de Deus. Vamos à leitura da Palavra. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós, e vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. No primeiro capítulo da primeira carta aos Tessalonicenses, encontramos uma passagem repleta de ensinamentos e inspirações para a nossa jornada espiritual. Nesses versículos, o apóstolo Paulo compartilha sua gratidão a Deus pela fé e amor dos Tessalonicenses, e oferece um vislumbre das qualidades que os tornaram exemplos dignos de serem seguidos. No versículo 4, Paulo ressalta que, ao escolherem seguir a mensagem de Cristo, os Tessalonicenses foram escolhidos por Deus. Isso nos lembra da importância da escolha e do chamado divino em nossas vidas. Assim como eles, somos chamados a seguir o caminho da fé e a demonstrar nossa escolha através de nossas ações e relacionamentos. No versículo 5, vemos que o Evangelho não foi apenas pregado com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com profunda convicção. Isso nos desafia a não apenas proclamar nossa fé, mas a vivê-la de forma autêntica e apaixonada. A autenticidade e a convicção são contagiantes e podem tocar profundamente os corações daqueles ao nosso redor. O versículo 6 destaca o fato de que os Tessalonicenses se tornaram imitadores dos apóstolos e do próprio Senhor, apesar das dificuldades que enfrentaram. Isso nos lembra que a fé verdadeira não é abalada pelas adversidades, mas floresce em meio a elas. Quando escolhemos seguir a Cristo, também assumimos o compromisso de seguir seu exemplo. Mesmo quando o caminho se torna árduo, a passagem continua enfatizando como a fé dos Tessalonicenses se espalhou e tornou-se conhecida por toda a região. Isso nos recorda o impacto que nossa fé e ação podem ter no mundo ao nosso redor. Como seguidores de Cristo, somos chamados a ser luz e sal na terra, influenciando positivamente aqueles com quem interagimos. No versículo 9, Paulo destaca a transformação dos Tessalonicenses, que deixaram os ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Isso nos convida a refletir sobre as prioridades em nossas vidas. O que temos colocado no lugar de Deus? Que ídolos precisamos abandonar para servi-lo de todo o coração? Por fim, no versículo 10, encontramos a esperança da vinda de Cristo dos céus. Essa esperança deve ser a bússola que guia nossas vidas, lembrando-nos de que nossa jornada aqui na terra é passageira, e nosso destino final é estar com o Senhor. Essa esperança nos encoraja a perseverar na fé, independentemente das circunstâncias. Em resumo, 1 Tessalonicenses 1:4-10 nos desafia a viver uma fé autêntica, contagiosa e transformadora. Devemos escolher seguir a Cristo com convicção, imitar seu exemplo, influenciar positivamente o mundo ao nosso redor e manter nossa esperança firmemente ancorada na promessa de sua vinda. Que esses versículos nos inspirem a refletir sobre nossa própria jornada espiritual e a buscar uma vida de maior dedicação e impacto para a glória de Deus. Em 1 Tessalonicenses 1:4-10, encontramos uma fonte inesgotável de motivação e inspiração para nossas vidas. Este trecho nos lembra que somos escolhidos por Deus, não por acaso, mas com um propósito divino. Você é especial, você é valioso, e Deus te escolheu para fazer parte de sua obra maravilhosa na terra.
O versículo 5 nos fala sobre o poder do Evangelho. É uma mensagem que não apenas ressoa em palavras, mas se manifesta em ação, em corações transformados. Imagine o impacto que você pode ter ao compartilhar essa mensagem de amor, esperança e redenção com os outros. Sua vida pode ser uma demonstração viva do poder do Evangelho. No versículo 6, vemos que, apesar das adversidades, os tessalonicenses se tornaram imitadores dos apóstolos e do Senhor. Isso nos lembra que a verdadeira motivação não é o que acontece conosco, mas como respondemos às dificuldades. Use os desafios como oportunidades para crescer e se tornar uma pessoa melhor, um exemplo para os outros seguirem. O versículo 7 nos ensina sobre o impacto de nossa fé e ação. Sua fé não é apenas algo pessoal, ela pode se espalhar e influenciar positivamente os que estão à sua volta. Seja um farol de esperança e inspiração para seus amigos, familiares e colegas. No versículo 9, encontramos a ideia de deixar os ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. O que está ocupando o lugar de Deus em sua vida? O que você precisa deixar para trás para se dedicar plenamente ao serviço do Senhor? Lembre-se de que o verdadeiro significado e propósito da vida são encontrados em uma relação profunda com Deus. Finalmente, no versículo 10, está a esperança gloriosa da vinda de Cristo dos céus. Essa esperança deve motivá-lo a viver com entusiasmo, propósito e alegria. Saiba que, em meio a todos os desafios e tribulações, você tem uma esperança eterna em Jesus Cristo. Portanto, permita que 1 Tessalonicenses 1:4-10 seja uma fonte constante de motivação em sua vida. Você é escolhido, você é capacitado pelo Evangelho, você pode ser um exemplo, você pode influenciar positivamente os outros, você pode deixar para trás os ídolos e viver com esperança. Que essas palavras inspirem você a viver uma vida significativa, cheia de propósito e impacto, conforme você caminha na jornada da fé. Versículo 4, sabemos, irmãos amados de Deus, que Ele os escolheu. Imagine o que significa ser escolhido por Deus. Você não está aqui por acaso, você foi escolhido com um propósito divino. Deixe essa verdade motivá-lo a viver cada dia com um senso de significado e missão. Versículo 5, porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Isso nos lembra que a fé não é apenas um conjunto de crenças, é uma força viva que pode transformar vidas. Acredite no poder da sua fé para realizar grandes coisas, não apenas em sua vida, mas também na vida daqueles a quem você toca. Versículo 6. Tornaram-se imitadores nossos e do Senhor, pois receberam a palavra com alegria. A alegria é uma das maiores motivações. Quando você encontra alegria em seguir a Cristo e em ser um exemplo para os outros, isso se torna uma fonte inesgotável de energia e entusiasmo em sua jornada espiritual. Versículo 7. De maneira que se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Você pode ser um modelo inspirador para outros, suas ações e atitudes podem influenciar positivamente aqueles que estão observando. Isso deve incentivá-lo a viver de maneira consistente com seus valores e crenças. Versículo 9. E vos convertestes a Deus, deixando os ídolos, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. O ato de abandonar os ídolos representa a capacidade de renovação e transformação. Independentemente do seu passado, você tem a capacidade de escolher um caminho melhor. Isso deve motivá-lo a tomar decisões sábias e a se dedicar ao serviço do Deus vivo. Versículo 10. E esperardes dos céus a seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. A esperança da segunda vinda de Cristo é uma motivação suprema. Ela nos lembra que este mundo não é o nosso lar permanente e que há um futuro glorioso nos aguardando. Deixe essa esperança inspirá-lo a viver uma vida de retidão e serviço, olhando para o futuro com alegria e antecipação. Em resumo, 1 Tessalonicenses 1:4-10 oferece uma rica fonte de motivação espiritual. Você é escolhido, capacitado, alegre, influente, transformado, e tem uma esperança eterna. Use essas verdades como um impulso para viver uma vida significativa, cheia de propósito e impacto em nome de Deus. Leve essa palavra a mais pessoas compartilhando nossos vídeos. Se inscreva no nosso canal para continuarmos com nosso trabalho. E se gostou do vídeo, deixe seu like, ele nos ajudar muito. Que Deus abençoe seu dia. Que essa palavra tenha abençoado sua vida, sua casa e sua família. Que Deus seja louvado.